Muito bem, nós estamos de volta com o treinamento de líderes para o modelo de discipulado da Galileia. Estamos trabalhando para preparar você para fazer a obra de Deus. Nós hoje vamos falar sobre a maneira como Deus vê o ser humano. Você sabe que as pessoas muitas vezes são censuradas pelo que elas aparentam externamente. Elas são julgadas, são censuradas, são elogiadas, enfim. O homem vê o exterior, mas não é assim que Deus trabalha. Aliás, a gente tem combatido muito isso. A gente vê na igreja uma preocupação muito grande com as aparências. Às vezes você vê uma pessoa ali toda bonitinha, dando glória a Deus, dando paz do Senhor, mas o coração dela está sujo. Jesus combateu muito esse tipo de coisa na sua época, no seu ministério terreno. Ele dizia: olha, vocês são como os sepulcros que são por fora caiados, pintadinhos, branquinhos, mas por dentro estão cheios de ossos e de imundície. Então, a gente tem procurado ensinar para as pessoas que caminham junto com a gente, que fazem parte desse ministério, que a preocupação maior deve estar com o coração e não com o exterior. E para falar sobre isso, nós vamos nos reportar ao passado, vamos ver alguma coisa sobre o rei Davi, esse grande homem de Deus que deixou a sua marca na história da Bíblia Sagrada. Pois bem, a Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo Deus, um coração abençoado. Vamos ler 1 Samuel 13, versos 13 e 14. 1 Samuel capítulo 13, versos 13 e 14. Diz assim: Então disse Samuel, o profeta, a Saul: Procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Quer dizer, o profeta Samuel, o nome do Senhor, profetiza e diz para Saul, o rei que estava sendo rejeitado, reprovado: olha, o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre, mas não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Verso 14: Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então observa, a quem que Deus havia chamado para substituir o rei Saul? Davi. E a Bíblia diz: olha, Deus já tem buscado para si um homem segundo o seu coração. Vamos abrir também a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22. Diz assim: Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. Você entende? Então a Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo Deus, mas o curioso é que Davi não era lá essas coisas, não era muito melhor do que você, não era muito melhor do que eu, pelo menos aparentemente. Vamos ver as atitudes de Davi, pontos fortes de Davi, tá? Olha, Davi se tornou o maior rei de Israel, da história de Israel, a Bíblia diz isso. Davi entrou para a linhagem de Jesus Cristo, que é uma honra, ele faz parte da linhagem, é um antecessor de Jesus Cristo. Por isso que aquele cego, Bartimeu, lá na porta da cidade de Jericó, gritou: Tem misericórdia de mim, filho de Davi, porque ele sabia que Davi era da linhagem de Jesus, que Jesus pertencia à linhagem de Davi. Então foi uma honra para Davi. Outro ponto forte: Davi entrou para a galeria de heróis. É só você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, tem lá a galeria dos heróis.
que deixaram a sua marca na história. Davi está lá. E também outro ponto forte, a própria Bíblia, o próprio Deus diz que Davi tinha um coração segundo Deus. Mas vamos ver os pontos fracos de Davi. Porque você pode estar pensando assim, não, mas Davi, posso comparar com Davi, porque Davi era um homem muito bom, muito perfeito. Davi era, não, mas Davi tinha os seus erros. E era um homem, também tinha suas paixões, os seus enganos, assim como nós, nossas fraquezas. Aliás, nós já vimos que todos os seres humanos são assim. Não tem esse nem aquele. Por isso que as pessoas às vezes se decepcionam, porque elas criam uma expectativa que nenhum ser humano pode alcançar. Eu tenho procurado mostrar para todas as pessoas que me acompanham que eu sou pecador. Eu procuro santificar a minha vida, mas eu também sou ser humano. Como ser humano, tenho as minhas fraquezas, como qualquer outro ser humano. Não quero que você crie uma expectativa em torno de mim. Peraí, esse besta aí é muito abençoado, esse não tem pecado nenhum, esse não. Por favor, não pense isso jamais. Eu prefiro dizer como o apóstolo Paulo: olha, todos são pecadores, dos quais eu sou o pior. Foi o que o apóstolo Paulo disse, e é o que eu tenho dito também. Não quero ter a presunção de achar que eu sou melhor do que você só porque eu estou pregando para você. Eu não quero me achar melhor do que os outros só porque eu sou bispo, estou no altar pregando, fazendo a obra de Deus. Certo? Quando o pastor pensa assim, começa a ficar muito presunçoso, aí Deus deixa ele cair para ele ver que não é nada daquilo. Entendeu? Pois bem, então, quais foram os pontos fracos de Davi? Primeiro, todo mundo conhece o adultério de Davi com Betseba. Davi tomou a mulher de um dos seus homens e se deitou com ela, e ela engravidou. Ele fez tudo para esconder o seu erro. Não dando para esconder, ele planejou o assassinato do marido dela, Urias. Eu estou falando da vida dos outros aqui, né? Estou fazendo fofoca, ó, né? Falando da vida de Davi, mas está na palavra, isso é para ensinar você. Pois bem, aí Davi também desagradou a Deus, porque ele fez um censo para contar ao povo, e Deus tinha dito para ele não fazer isso. E para encerrar, Davi também foi um péssimo pai. Os filhos dele transgrediram, pecaram, e ele tomou uma atitude, sabe, quer dizer, Davi teve os erros dele. Mas ainda assim a Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo Deus. Ora, como eu posso entender isso? Davi tinha um coração segundo Deus e fez todas essas loucuras aqui, tinha todos esses pontos fracos. Deixa eu explicar para você. Deus não vê como vê o homem. Diga comigo, Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração. Deus vê o coração. Deus vê aquilo que está dentro do coração. Por isso é que aqui na Igreja da Conquista, e essa deve ser a sua fé, a gente não fica tentando mudar as pessoas de fora para dentro. Esse tipo de mudança, sabe, não, agora eu sou de Jesus e tal, tem que me vestir assim, vestir adequadamente, vestir isso. Lógico, você não vai para a igreja de qualquer jeito. Se você for à presença de um juiz aí para uma audiência, você não se arruma direitinho. Para vir para a igreja também você deve se arrumar direitinho. Mas não porque é pecado, não porque, sabe, a transformação deve acontecer de dentro do coração para fora. É o coração que muda primeiro. Por isso que, sabe, é um mistério. Deus via no coração de Davi alguma coisa que fazia toda a diferença, porque pecado ele tinha, assim como você tem, assim como eu tenho, e os pecados dele, diga-se de passagem, não foi pecadinho não, né? Ele pecou meio pesado mesmo, né? Mas Deus amava Davi, Deus honrou a Davi. Pois bem, vamos ler 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Aqui Deus está falando com relação a Saul. Porque eu tenho rejeitado
porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Oh, graças a Deus. Diga comigo, Deus vê o coração. Deus não vê como vê o homem, as aparências. Deus vê o coração. Você entende? Às vezes a pessoa aparentemente está consagradinha ali, parece que vai para o céu de roupa e tudo, mas por dentro está suja. E por isso que a gente tem que trabalhar é o coração das pessoas, não é o exterior. Depois vai mudando tudo que tem que ser mudado, mas o coração é que tem que começar a mudar. E aqui eu separei o que é que Deus quer ver no coração de todos nós. O que Deus quer ver no seu coração. O que Deus teria visto no coração de Davi? Pois bem, primeiro, fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então tenha fé. Fé, viver pela fé. O meu justo viverá pela fé, confiando no Senhor. Tudo que acontece é para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que Deus tem o controle de todas as coisas. Fé, eu vivo pela fé. Eu não abro mão de viver pela fé. Segundo, amor. Está faltando amor, meu irmão. Muita gente faltando amor até dentro da igreja. Faltando amor até por parte de lideranças. Faltando amor de irmão para irmão. Faltando amor de pai para filho, de filho para pai. De marido para esposa, de esposa para marido. Deus quer ver amor, amor pela causa de Cristo. Você, sabe, está fazendo a obra de Deus com amor. Você leva seu dízimo na igreja para quê? Você leva sua oferta na igreja para quê? Porque você ama aquele que está lá fora precisando de socorro, de ajuda, e você sabe que a sua contribuição vai levar libertação para essas pessoas, salvação. E por fim, comprometimento com a igreja, com a causa de Cristo. Quando Deus vê essas três coisas no nosso coração, Ele se alegra. Ele disse para Davi, Davi, você tem um coração bem semelhante ao meu, né? Davi tinha um coração segundo Deus, mas Davi tinha um monte de erros, um monte de coisa errada, mas alguma coisa no coração de Davi agradava a Deus. Então aprenda isso. Você quer fazer a obra de Deus? Primeiro, você tem que cuidar do teu coração. Segundo, nunca cobre nada das pessoas de fora para dentro. É de dentro para fora. A verdadeira mudança ocorre primeiro no coração. É o coração que Deus vê. Depois, aquilo começa a mudar para fora. Que Deus te abençoe. Te vejo no próximo vídeo.